Olá, sejam muito bem-vindos a mais um encontro de contos do nosso Armorial Gestão. Eu sou sócia da Armorial, meu nome é Luciana. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Tarciana, sócia da Armorial Gestão. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Ana Isabel, sou executiva de contas da Omnia. E meu nome é Rafael e eu sou diretor da Omnia Olinda. Joia. Mais um evento do Conecta. Estamos aqui juntos para compartilhar conhecimentos, ideias. E aí, Rafa, gostaria de trazer assim uma reflexão de tudo que a gente vivenciou na data de hoje. E é um grande desafio a área comercial, principalmente no que se diz respeito à tecnologia para o controle, monitoramento das vendas, né? Primeiro, pelo seguinte, o desafio deste perfil de profissional, que muitas vezes ele é muito comunicador, muito influenciador, e falta um pouco do perfil de planejamento, de controle. E aí, o que é que acontece? É que há eu vou chamar de uma barreira, né, natural do perfil, Cultura. ou cultura, digamos assim, no que se diz respeito a colocar essas informações dentro do sistema, fazer esse monitoramento. Então, quebrar isso e fazer o uso de uma ferramenta. Agora, uma ferramenta que seja fácil, rápida, didática, que não burocratize. Porque o cara, quando está pensando em vender, ele quer fechar, ele quer ir, quer lá, fechar. Então, quando ele olha para um sistema que ele vai ter que alimentar, que ele vai botar as informações, ele faz, ixi, eu já vou perder tempo? Será que é perder tempo? E aí eu queria que você falasse sobre isso. Eu acho que a única parte que o vendedor gosta de fazer burocracia é de preencher uma proposta, mas o resto ele odeia fazer. Mas a ideia é exatamente essa. A gente tem que entender também que o comercial tem essa cultura, né? Essa situação de sempre estar no contato, sempre estar muito próximo do cliente, mas muitas vezes uma organização, um planejamento e também assim a questão do custo, né? Quando a gente compra o produto, a gente sabe quanto a gente pagou. Mas o processo operacional de um comercial, ele precisa entender que esses pequenos parâmetros de entender quantos contatos foram feitos, quanto tempo você está gastando, às vezes uma negociação que não fecha esse mês, vai fechar daqui a 2 meses, muitas vezes isso é colocado aonde? Numa planilha, ou no Google, ou enfim, no WhatsApp, com uma conversa não lida, e isso gasta tempo, isso não te dá uma proximidade do cliente, que é exatamente isso que é tão bom, que é essa proximidade. Então, quando um gerente comercial ou quando uma pessoa do comercial, um vendedor, uma vendedora, entende que o mínimo que ela faz nessa plataforma vai ajudar ela de forma estratégica a ser cada vez mais relacionamento, né? Cada vez mais assertivo, né? Nos contatos que ele faz. Foi mais ou menos isso que a gente passou por aqui nessa manhã, que a gente tentou apresentar, mas com certeza o sistema ele é primordial para que a gente consiga fazer essas mudanças, né? Essas melhorias nos vendedores. Muitas vezes, repito, o vendedor é muito bom na hora de falar, como a gente está falando aqui, conversando, mas na hora que ele vai ali parar para saber quanto é que ele vai propor naquela proposta, ou qual o próximo contato, ele deixa isso de lado. Mas isso é muito importante para ele dar cadência, né? Para ele conseguir fechar os negócios que ele precisa fazer. E aí eu trago a seguinte reflexão quando você faz essa abordagem, é que você vai para o nível da produtividade. Produtividade ligada a resultado. E aí, nesta organização que traz, a ferramenta possibilita isso. E assim, sai de uma forma atrapalhada, ou você acha que isso vai fazer a conversão, você vai conseguir fechar, e muitas vezes você não consegue fechar, porque você não tem essa organização, é que a experiência, no caso própria nossa mesmo, assim, a área comercial também fica sob minha responsabilidade. Confesso que é um grande desafio colocar essas informações dentro do sistema, mas a gente já percebe que realmente há uma produtividade muito grande uma vez que você organiza. E eu diria o seguinte, o que é que tenho aprendido muito sobre vendas e tem que ter método. Então, sem o método, realmente você não, assim, você até vende, mas você não consegue ter uma qualidade. Você não tem começo, meio e fim. E aí, a ferramenta, que é uma parte, né, da venda, ou seja, para que você fique organizado dentro do seu pipeline lá, definido de como você vai seguir as fases até a conclusão do contrato. E eu diria que essa cultura, ou enfim, resistência que a gente tem que ser quebrada. E, no caso, fazer o uso da ferramenta ligada à produtividade, naturalmente a resultado. E, principalmente, para quem você tem que prestar conta, né? Ora é para a gente mesmo, ora é para alguém, no caso o CEO, enfim, dono da empresa.
a Omni hoje foi o nosso patrocinador aqui do nosso evento, né? E a gente sabe que a Omni começa por essa linha, né, de comercial, né, para poder fazer as vendas, mas o sistema, o software da Omni é completo, né? Ele vai desde o comercial, que é onde começa, até o final, que seria com a contabilidade, né? E a gente sabe que tem todas as vertentes e é onde a gente consegue ver. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre o sistema, sobre o software, né? Bell, para ver, tipo assim, o que a Omni oferece de bom, não só nessa parte comercial. Hoje a gente oferece, eu sempre dou o exemplo da Ferrari. Nós temos uma Ferrari e o cliente escolhe se ele vai andar com a Ferrari ou então ele vai guardar a Ferrari dentro de casa, na garagem. A gente oferece 6 módulos onde ele vai passear desde a área comercial, emissão de nota fiscal de serviço dentro do próprio RP, emissão de nota fiscal também, acompanhamento de entrada, compra, estoque e produção. Temos um módulo, o nosso xodó, que é o módulo de finanças, que vai oferecer para o cliente, a gente falando de resumo de informações em relatórios, oferecer DRE, não ficar refém somente da contabilidade. Então, a gente oferece um plano total da empresa dele, não é? Todos os nossos relatórios, eles são em tabela dinâmica. Então, aí a maioria que a gente estava conversando sobre o perfil do empreendedor, que adoram a planilha, não se preocupa, a gente oferece esse formato bem transparente para o cliente também. E aí, voltando só um pouquinho, falando do CRM que a gente tratou hoje, existe muito esse lado empreendedor e não empresário, não é? Porque aqui na nossa roda de conversa, hoje, sobre os convidados, a maioria, muitas ideias, muitos projetos, mas aquele tempo que entra com uma cadência de processo, tem que ser o diário, é o café da manhã, sentar, alimentar o sistema, porque isso vai te facilitar. Às vezes, o detalhe de comunicação com o cliente, aquele perfil do cliente, aquele cliente é mais analítico. Aquele cliente, ele gosta de uma demanda, uma provocação mais ativa. Ele gosta da parte voltada somente para a gestão de cliente dele final, ou então para a equipe dele. Então, tudo isso é um facilitador. E precisa de processo, o processo precisa de ferramentas de tecnologia, e tudo isso com o Omni, né? Sempre. Inclusive, é algo que a gente usa internamente. Na Armorial, a gente tem os planos, né, que é o solo, o armorial e o espetáculo. Fica até fácil internamente, uma vez que já está definido isso dentro do nosso escopo de serviços, é que quando é fechado, naturalmente até a parte operacional fica mais fácil de receber a informação. Então, ela já sabe que dentro daquele produto que a gente definiu, na verdade, o serviço que está lá, o que é que contempla dentro desse, vamos dar um exemplo, do armorial, X funcionário, tanana. Então, ela já sabe o que é que ela vai fazer. Então, a partir do momento que você trabalha bem o CRM, está lá dentro da parte de vendas. Uma vez que se tornou cliente, você já cai naturalmente na área operacional. E aí essa comunicação da área de vendas com a área operacional até flui. Porque a gente sabe que por aí afora sempre existe muitos BOs que comercial só quer vender. E quando chega na operação, meu Deus, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. Olha, a operação não vai aguentar. Operação que luta. A operação que luta. Então, assim, a gente sabe que existe isso e a gente entende que isso é uma forma de fazer essa comunicação clara, objetiva e produtiva para ambas as partes. Porque sem venda, não tem entrega. E sem entrega, não se mantém um cliente. Essa é a máxima que a gente entende dentro dessa cadeia, né? Pegando esse gancho aí de Tassi, aí, Rafa, fala um pouquinho, no caso, assim, a gente sabe da necessidade, da importância de ter um software, né? Mas o software só é um software se a pessoa não implantar as informações corretas, né? Porque muitas vezes a gente quer tudo, mas não quer ter o trabalho, né? E, assim, todo software, quando se vende, ele sempre vende que dá isso, que dá aquilo, tal, tudinho, mas, assim, engraçado que eu trabalhei numa empresa e a gente chamava, assim, BIOS, que era o operante, a gente já bichinho ignorante operando o sistema. Ai, Deus. Porque, tipo assim, às vezes a gente culpava o sistema e muitas vezes é a pessoa que não sabe colocar as informações e tal. Enfim, aí eu queria que você dissesse um pouco sobre isso. Eu acho que quem já viu o sistema da Omni, como vocês trabalham todos os dias, acho que o primeiro impacto é a estética, né? Aquela estética cinza, aquela estética, como eu tinha falado, de Windows 95, ela já deixou de existir nas redes sociais. Você abre o Instagram, você não tá abrindo o Instagram do mesmo jeito que você ligava o computador do Windows 95 naquela época. É verdade. Né? Então, aquela parte colorida, ela não é por acaso. Porque a gente sabe que o teu dia a dia, a tua rotina está baseado naquilo. Por isso que a gente fala que o nosso objetivo é mudar a cultura das empresas, né?
E uma outra coisa importante que vocês tinham comentado é a integração entre essas áreas, né? Aqueles 6 quadrados coloridos, eles são importantíssimos, porque existe uma tecnologia embarcada ali de inteligência artificial que diminui esses processos. Vou dar um exemplo. Empresas do varejo, do atacado, da indústria, fazem compras de matéria-prima ou de produtos para revenda. Essas notas fiscais elas não precisam chegar no e-mail ou necessariamente fisicamente com o produto. Quando a nota fiscal é emitida, né, para aquela empresa que acabou de comprar, essa nota fiscal já está disponível junto com o XML para, digamos assim, arrastar um botão. Você clicar no botão e arrastar e automaticamente dá entrada no estoque. Muitas vezes o financeiro, contas a pagar, ele não sabia ou não reconhecia muitas vezes aquelas compras. Então, o financeiro do contas a pagar sabe daquela parcela na hora que um pedido de venda foi incluído no sistema. Não é nem que a nota fiscal seja capturada automático. Do mesmo jeito que o processo de faturamento. Aí tu entra aí, esse é o ponto da provisão e da previsão. A provisão é quando a nota chega, eu faço o provisionamento. E a previsão é quando eu já tirei o pedido, então eu já tenho que impactar isso no fluxo de caixa. Exatamente. Esse é o grande X, provisão e previsão. E aí, na prática, a gente consegue entender como funcionam essas duas palavras, que são muito parecidas, mas é muito importante, porque na previsão, muitas vezes o diretor financeiro fala assim, ó, segura esse pedido que eu não vou ter caixa para pagar. Isso. Ou chama o fornecedor e vamos dividir esse valor em várias vezes. É tão importante essa compra nesse momento? Então, esse fluxo de informação é que a Omni consegue entregar, né? E isso é massa, principalmente do ponto de vista financeiro e comercial, é que você tem a possibilidade de tomar uma decisão antes de existir a provisão, porque a provisão já foi, tu já comprou. E quando a gente fala, como a gente estava falando do CRM comercial, quando eu pego uma oportunidade e coloco ela para fechamento em setembro, veja, eu tenho quase 2 meses de ter uma cadência. Não necessariamente eu vou falar com esse cliente sobre aquela proposta, mas eu posso chamar ele para tomar um café, eu posso identificar que o negócio dele consegue atender a um cliente ou uma demanda que eu tenho de um outro cliente que não tem nada a ver e eu acabo ajudando exatamente. Eu acabo fechando aquele negócio não nessa linha reta de apresentar meu produto e fechar, mas eu consigo ir... Você acaba conectando. Não tem para onde vai. A gente sempre vai conectar, né? Tem uma máxima que diz assim, não, Recife é um ovo, né? Aí eu que vim do interior, todo mundo se conhece, eu adoro fazer a ligação. Então, assim, acaba fazendo isso e isso agrega valor, porque você está querendo resolver o problema do cliente. Não necessariamente ele pode comprar diretamente a você, mas ele pode comprar indiretamente, porque a gente sabe que vocês têm um serviço tanto direto quanto indireto, que seria indireto. A partir da Armorial, ela indica o BPO, ou seja, através das empresas de BPO, vocês fornecem o sistema e essas empresas implantam tanto o software quanto a operação, né? Ou seja, é a mão de obra que vai ser colocada dentro da informação. Isso é maravilhoso. Tanto direto e indiretamente. E, naturalmente, conecta, venda e gera negócio, gera oportunidade, né? Pronto, então para terminar aqui, né, mais um... Lu, eu queria fazer só uma pausa. Hoje no nosso evento, o brinde que a Armorial trouxe, inclusive eu até queria que você falasse também do brinde que você trouxe. Ô, Nilma, por favor, acabou esquecendo aqui, mas acho que seria interessante. E Rafa, comentar sobre o brinde, achei muito interessante e aí dar a palavra para você falar. Eu trouxe aqui uma xilogravura, uma obra de arte que será enquadrada, né? Quem quiser enquadrar. É de Luísa Morgado, uma amiga, artista aqui de Recife, e é uma xilogravura. Essa imagem foi toda feita à mão, né? E depois, para sair num papel, ela é colocada numa prensa, né? Então é todo um processo manual e a ideia da mensagem é você só vai colher o que você plantou, né? Exatamente esse que a gente acabou de falar, esse percurso que é a vida toda, né? Não só para a parte comercial, mas para tudo que você faz, os amigos, a família. Por isso que eu falei, procure saber o que é que você gosta de fazer na sua vida, que te dá felicidade, para que você faça, né, com muito amor, com muita paixão, o que você ama. Sabe o que é que também me trouxe a reflexão quando você trouxe esse brinde? É que é o seguinte, você está à frente de uma empresa de tecnologia, você está falando de software, você está falando de modernização e inovação, e você traz um presente que é manual, é um presente que é uma memória afetiva, que isso aproxima as pessoas. Então, o software, eu sei que ele vai dar agilidade, produtividade, ligado totalmente ao resultado. Mas a gente por trás disso existem pessoas. E aí a reflexão que me trouxe
do brinde que você trouxe, eu amei, inclusive vou colocar no escritório, é exatamente isso, é essa afetividade, essa aproximação que isso traz, né? Ou seja, isso é humano, não é máquina, né? Nessa situação dos homens, das pessoas, do contato, eu não preciso ter pressa, não preciso de inteligência artificial. Muito pelo contrário, eu quero diminuir o tempo, que ele passasse mais devagar para a gente conseguir aproveitar mais. É verdade. E aí, o brinde da Armorial, e aí é uma provocação que a gente vai fazer, inclusive com o pessoal da OMI, como é que queiram chamar, é tipo assim, fechou a venda, Rafa, como é que a gente vai fazer? Pronto, balança esse sino. Agora, esse sino tem que estar balançando de hora em hora. Aí tem que ainda fazer a pergunta, quantos fechou? É verdade, é verdade. Fazer outra provocação. E ajude a Armorial para fechar minha meta. Luciana, Meus clientes. tem que fechar, vamos fechar. Vamos, inclusive estamos no final do mês. 5 contratos, 6 contratos de cada. Vocês, Mensagem, não foi? Para cada uma. os, Mesma mensagem. os empresariais da região metropolitana do Recife, esse mesmo, só escutar isso aqui. Ah, né? eu só queria, só vou dizer a tu, eu só queria o pool da Ilha do Leite, todinho, começando pelo Charlie Darwin, de todos os andares, todos os clientes são meus. Perfeito. É verdade, e desafiador, mas desafiador. Tasca é tudo. Vamos junto. Gente, então, esse é mais um encontro de contas. A gente teve hoje a participação da OMI como nosso patrocinador. Rafa, que está junto com a gente desde o princípio, ele já fez vários, né? Foi patrocinador de alguns desse nosso evento. E Bel, que a gente aperreia todo dia. Bel aqui também com a gente. E assim, a gente sempre mostrando que da importância de você ter um software ser humano, né? E não se perder nisso, porque por mais que a gente viva essa era tecnológica, mas a gente não pode deixar de estar próximo de pessoas, de fazer o network, de se preocupar com pessoas, né? Porque toda vez que a gente faz um evento, a gente vê como é importante e a gente sempre sai com a cabeça borbulhando, não só de negócios, de lucratividade, às vezes é de conexão mesmo, porque as pessoas hoje estão doentes, porque eu acho que está faltando uma conexão sincera, né? Pessoas de verdade na nossa vida. E Rafa, dá seu depoimento e você, e Bel também, por favor. Primeiro agradecer, né? Não é por acaso que a OMI está aqui, não só a OMI Olinda, mas a OMI de fato assim, porque a gente acredita exatamente no que a Armorial acredita. São nas pessoas, são nos processos, né? E no produto. O nosso produto é bom, o produto de vocês também é fantástico. Eu acho que a gente combina muito. A Armorial sempre esteve à frente do tempo assim, de outros escritórios aqui. Não é por acaso que já é a terceira vez, né, que a OMI está aqui. E eu queria agradecer muito, estou muito feliz por participar e vamos para os próximos. Agradecer a primeira vez a minha participação mais efetiva, não é? Sempre ficou mais nos bastidores, mas muito feliz, né, por essa conexão nossa de trabalho. Eu sou muito realizada por ter clientes que querem o mesmo objetivo. Não se trata apenas de fechar negócio, mas sim de um único objetivo em vencer mesmo, em conquistar cada vez mais e multiplicar esse conhecimento, né? Acho que a frase perfeita de hoje é exatamente isso. Eu consigo, eu tenho essas práticas positivas, eu vou falar para o meu cliente, não necessariamente que ele vá contratar o meu serviço, mas oferecer para ele uma conexão, um network, uma troca dessas ideias que fervilham assim, toda vez que tem esses encontros. Muito obrigada. Já que a gente vai para as redes sociais, você empresária que ainda não colheu, né? Talvez você não tenha plantado. Se você tem dificuldade, de fato, de entender o teu fluxo de caixa, se o teu resultado está certo, se está errado, a equipe aqui da Armorial está aqui completa e disponível para te atender, não só, né, nesses problemas, mas em outros problemas, porque o pessoal aqui entende de vendas, né, até o DRE e o fluxo de caixa. Boa, Rafa. E é isso. Se você tem dificuldade, é só procurar a equipe aqui, tá bom? Joia, obrigada, gente. Mais um encontro de contas com a Armorial Gestão. Abraços, beijinhos, até a próxima. Ai,